Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. Se ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.65, que ainda dá para entender e fica mais rápido. Hoje pretendo falar sobre um vídeo que é uma parte de uma entrevista do Kim Kataguiri com um podcast lá que foi desastroso, que o Kim Kataguiri fez declarações desastrosas, idiotas, sobre, em primeiro lugar, a legalização da maconha, especificamente, e em segundo, sobre a definição de conservadorismo. E aí eu pretendo explicar nesse vídeo por que as declarações dele seguiam uma linha de raciocínio que está totalmente errada e que, no final, serve apenas como um disfarce, uma máscara, para realizar o propósito do Kim Kataguiri e do pessoal do MBL de fazer os conservadores de idiota, tentar seduzir os conservadores para dizer, olha, você pode continuar sendo conservador, pode continuar tendo seus valores e apoiar que o fulaninho possa fumar seu baseadinho, possa legalizar a maconha, e apoiar que os candidatos do MBL, que são maravilhosos, vai votar na gente. É tudo ele usou uma noção distorcida, totalmente errada da definição de conservadorismo para cumprir esse objetivo de fazer os conservadores de idiota e fazer com que exista, tentar abrir caminho para existir uma possibilidade dos conservadores votarem no MBL. Primeira coisa errada que ele falou aqui foi sobre a proibição de bebida alcoólica e de drogas. Por que ele é contra a proibição? Então ele começou falando aquela velha conversa mole que não cabe ao Estado definir o que o indivíduo deve consumir, porque o Estado não pode se intrometer na liberdade do indivíduo. Então o imposto tem que ser a mesma coisa para a cocaína, para o crack e para o saco de arroz, porque não cabe ao Estado dizer que o saco de arroz e feijão é uma coisa básica para a sobrevivência, é uma coisa necessária, e o crack é uma coisa que não é necessária para ninguém, que é ruim. A própria pessoa tem que delimitar os seus parâmetros morais. E aí acontece o seguinte, o Estado, eu acho isso totalmente idiota, porque se deixar na mão das próprias pessoas delimitar os seus parâmetros morais, a própria ideia de ter que respeitar o limite do outro não é clara para todas as pessoas. Então, o liberalismo, no sentido pleno, é impossível. A liberdade sempre vai existir alguma cagação de regra do governo. Por mais libertário que você seja, tem no mínimo a regra que você tem que respeitar a propriedade do outro. Então, por que esse valor da propriedade é mais importante do que o valor da vida da pessoa? Então, tipo, quando a pessoa experimenta o crack, a cocaína, tá acabando com a vida dela. Então, tipo, você tem que respeitar a propriedade, mas ao mesmo tempo você pode deixar as pessoas acabarem com a sua vida, tem que deixar as famílias verem os seus filhos, os filhos, os mais jovens acabando com a sua vida, usando drogas, porque o Estado não pode se intrometer na liberdade, que não sei o que, isso é idiota. É uma forma de estabelecer prioridades na discussão de valores morais totalmente idiota e que é feita para entregar o caminho para o pessoal esquerdista maluco que quer ver a degradação da sociedade mesmo. Depois ele fala que igual sempre você proibir as drogas não funciona, porque vai gerar mais incentivo para a pessoa consumir a droga e tal, igual na lei seca dos Estados Unidos. A lei seca, as pessoas continuaram bebendo álcool e só gerou Al Capone, só gerou pessoas ricas com a lei seca. Essa velha história maluca. Então, muito bem, então você proibir não adianta. Então, na Arábia Saudita, todo mundo bebe pra caralho, tem máfia, tem o Al Capone, porque o governo da Arábia Saudita proíbe bebida alcoólica, porque é um regime islâmico. O Irã também proíbe, todo mundo islâmico, a maioria dos países proíbe. Então você vê nos países islâmicos um monte de gente bebendo pra caralho, fazendo tráfico de bebida e tal. Então isso aqui já mostra que esse argumento é idiota. E outra coisa, por exemplo, na China também é proibido maconha e cocaína. Na China, em Singapura, na Coreia do Sul, nos países ali do Sudeste Asiático, tem muitos países que, inclusive, a legislação é rigorosíssima e é proibido maconha e cocaína. Então, tipo, você chegar... Tem dados, tem informações sobre a China que mostram que, não, da mesma forma que a lei seca nos Estados Unidos,
a proibição só gerou aumento do consumo de maconha. Tem um monte de chineses fumando maconha, traficando maconha e tal, então isso não funciona, não existe, porque o governo da China tem um pulso firme, e dos outros países, como Singapura, os outros lá do Coreia do Sul, Taiwan, os outros que a maconha é proibida também, o governo tem um pulso firme e não deixa acontecer essa merda. Então a questão não é que sempre que o governo tentar proibir vai gerar uma merda. A questão é que se o governo não tiver autoridade suficiente. O problema é a falta de autoridade do governo, porque nos países onde tem autoridade, China, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Sul, Singapura, nos países onde o governo tem autoridade não existe epidemia de pessoas, uma generalização do desrespeito à lei, generalização do consumo das substâncias proibidas, sem nada disso, isso é idiota. Aconteceu num contexto específico dos países ocidentais, porque o pessoal não foi inteligente bastante, mas praticamente toda a Ásia você tem exemplos de que a política de repressão ao uso de drogas, a política de proibição das drogas é extremamente bem sucedida. Você vê quase todos os países da Ásia. E acontece o seguinte, aí o Kim Kataguiri pode usar o argumento que ele falou depois de falar sobre isso, ele apresentou que, na verdade, existem condições para essa proibição dar errado e aumentar o crime e tal. E essas condições são a pessoa... são aquela lei não ter aceitação social, não ser coerente com a cultura das pessoas daquela sociedade e a prática criminosa gerar muito dinheiro e tal. Isso aqui tudo, eu concordo com essa parte de aceitação da sociedade. Acontece o seguinte, ele acha que no Brasil a maconha tem uma aceitação completa e tal, mas isso não acontece. É igual, na verdade, se você for ver, praticamente todo jovem é maconheiro. 90% dos jovens são maconheiros e os outros 10% são amigos desses maconheiros, então eles têm que defender os seus amiguinhos, defender o direito dos outros de fumar maconha. Então, se você for ver só a parcela da sociedade que são jovens, isso é verdade, mas se for ver, eles não chegam a 15, 20% da população. E outra coisa, o pessoal que fuma maconha não fuma todo dia, é um negócio impossível, socialmente aceito que a pessoa fume todo dia, que é viciado mesmo. O pessoal que fuma maconha, justamente por causa da proibição, tem dificuldade ao acesso e acaba não se viciando, fumando uma vez ou outra e tal. Então, se interromper absolutamente, de alguma forma, o acesso das pessoas à maconha, se não tiver como, por acaso, o governo brasileiro tivesse uma autoridade suficiente para proibir isso, não seria um trauma social tão absurdo, tão generalizado quanto seria proibir o acesso das pessoas ao cigarro, por exemplo. Tem um monte de gente que fuma todo dia, que é desesperado, milhões de pessoas. Porque em outra época não se sabia que fazia mal, não era visto como droga, então em outra época esse hábito se generalizou na sociedade brasileira. E a bebida alcoólica é um negócio milenar, é um negócio que tem se o Kim Kataguiri fala dessa questão do hábito, da cultura da sociedade, eu concordo, isso é necessário para que a proibição seja eficiente. No caso da bebida alcoólica, você vê que essa síntese do hábito de consumo de bebida alcoólica nas sociedades ocidentais é uma coisa que vem desde os tempos bíblicos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a bebida alcoólica é usada nas cerimônias religiosas e tal, então você não pode comparar a ideia do consumo de bebida alcoólica com a ideia do consumo de maconha, em relação à importância cultural disso. Então, assim, aqui pelo menos o Kim Kataguiri teve o mínimo de bom senso de não usar o argumento que geralmente é usado, que se você pode vender o café, vender cerveja, então pode vender crack também, porque tudo são substâncias nocivas vistas de forma abstrata. Pelo menos ele levou em conta que a cultura da sociedade, a aceitação do tecido social é relevante para você estabelecer as proibições. Só que no caso aqui que ele falou que a maconha é uma coisa que é aceita por todo mundo, é porque ele vive numa bolha dos jovens maconheiros e tal, porque é igual a eleição do Ciro Gomes. Se for ver nas universidades, na minha universidade, nas outras universidades, o Ciro Gomes teria ganhado no primeiro turno, porque todos os jovens praticamente com escolaridade razoável votaram no Ciro Gomes. Ele chegou lá e teve 10%, 12% dos votos. O negócio da maconha é a mesma coisa. Se você
tem contato com jovens de 18 a 20 e poucos anos, parece que todos os brasileiros fumam maconha, mas se você sai dessa bolha aí, você vê que é uns 10, 15%. Então a aceitação desse hábito não é tão generalizada assim, então é perfeitamente viável proibir a maconha. A outra coisa que ele tentou fazer foi dar a definição de conservadorismo. A definição de conservadorismo que ele apresentou ali no vídeo é totalmente idiota, como eu falei, tem apenas o objetivo de fazer os conservadores de massa de manobra para votar no MBL, para dizer, olha, você pode continuar sendo conservador e votar no MBL. Mas tudo isso é apenas uma estratégia de fazer os conservadores de idiota. Então, só para complementar esse ponto, né, o Kim Kataguiri até fez piada com outro apresentador lá, não, porque eu conheço, todo mundo que eu conheço é maconheiro e tal, ou seja, isso coloca aquilo que eu estou falando, ele defende essa pauta porque tem os amiguinhos e tal, então isso influencia numa visão que deveria ser mais objetiva sobre o que seria qual medida que ia proporcionar o bem comum da sociedade. Então, aí o cara falou, eu, no meio da comédia, no meio dos humoristas, 50% são maconheiros e não sei o quê. Eu até falo, talvez não, talvez deve ser mesmo, 95%, 99% são maconheiros. E aí o Kim Kataguiri fala, olha, os políticos também, se você souber, que não sei o quê. Cara, isso aí não é segredo para ninguém. Tem até o estereótipo do rico, o empresário que é viciado em cocaína. Todos os ricos são viciados em cocaína. Isso é um estereótipo normal. Então é por isso que vai legalizar a cocaína, porque tem um certo nicho social, uma certa bolha que todo mundo é viciado em cocaína. Só que é um negócio, a maconha o pessoal ainda pode disfarçar com o argumento, não é tão ruim assim, não é tão destrutivo assim e tal. Só que a cocaína não, é perfeitamente claro para todo mundo que deixa a pessoa viciada, é destrutivo. Crack é a mesma coisa. Então você vai ver em determinado nicho social dos artistas, todo mundo sempre foi viciado em cocaína dos artistas. Então isso aí, por causa disso, você vai legalizar e vai dizer que aquilo vai ser bom para a sociedade. Então isso aí é um argumento idiota. E como eu falei antes, é a questão da bolha igual os eleitores do Ciro. Se fosse nas universidades federais, o Ciro teria levado no primeiro turno com 80%, porque 80% dos estudantes iam votar e chegar lá menos de 15% da sociedade. É a mesma coisa nesse caso. Depois, o Kim Kataguiri fala aqui da definição de conservadorismo e ele fala uma linha de raciocínio que eu acho que, estrategicamente, considerando o nosso contexto social e político do Brasil, os conservadores devem adotar uma linha radicalmente oposta a essa linha que ele adotou para ter sucesso político. Não quer dizer que, se for ver uma abordagem filosófica mais ampla, seja isso, mas eu acho que para ter sucesso político no contexto do Brasil, os conservadores têm que fazer a oposição completa ao que o Kim Kataguiri apresentou ali. Por quê? Porque ele quis falar naquela argumentação o seguinte, olha, você acha que ser conservador é só você ser contra maconha e aborto e casamento gay? Não, muito pelo contrário, conservador é uma coisa que tem a ver com a visão de mundo, de você ser cético em relação às instituições, que você olha um prédio que está muito velho, que está em demolição, não, peraí, nós podemos reformar esse prédio, porque vai ficar bonitinho, não sei o quê. Então essa analogia com o negócio de reformar um prédio, reformar uma praça, sempre é usado pelos liberais aí para, vamos dizer, fechar os conservadores num círculo de ação muito restrito que vai deixar eles facilmente vulneráveis para serem manipulados por esses próprios grupos progressistas. Então, o que acontece? Essa ideia de que não, o conservador tem que ser cético em relação aos políticos. Esse negócio de ceticismo em relação ao político não existe, isso é idiota. O conservador que fala isso está sendo idiota e está usando uma retórica ultrapassada do conservadorismo, que hoje em dia só vai ser um desfavor, vai ser um argumento suicida, porque se você é cético em relação ao político, então você vai ser anarquista, que aí é o ceticismo total, você não vota em ninguém, não sei o quê. Esse negócio de ceticismo político serviu lá, o Kim até citou o Burke, que o conservadorismo nasceu no Burke como reação à Revolução Francesa e tudo mais, então ele tinha esse negócio de ceticismo com projetos radicais de mudança na sociedade, que era a Revolução Francesa, e depois se tornou o socialismo, que é um negócio para revolucionar a sociedade em todos os seus aspectos. Então, eu não acredito nisso. Então, isso aí quer dizer o ceticismo, e eles dizem que é ceticismo em relação aos políticos. Então, assim, você ser cético no contexto cultural que as pessoas queriam
repetir a Revolução Francesa, repetir a União Soviética é uma coisa, é o ceticismo que pode ser enquadrado no conservadorismo. Agora, você defender que hoje em dia você deve ser cético em relação aos políticos, céticos em relação ao papel da política, isso aqui, então você tem que ser anarquista. Então essa conversa para o conservadorismo é idiota, e é uma forma de idiotizar os conservadores. É justamente por isso que o Kim Kataguiri apresentou essa visão, porque ele quer fazer os conservadores idiota e para votarem no MBL. Depois ele fala que não tem nada a ver com as pautas, não tem nada a ver com a maconha, aborto, casamento gay, não sei o que. Imagina, conservadores não tem nada a ver com isso. Conservadores tem a ver com uma certa visão de mundo, que tem cautela com as mudanças, que não quer mudanças radicais, tem que mudar devagar, tem que reformar aquela casinha, aquela praça, não sei o que. Ou seja, o negócio de ficar reformando praças aqui é só um aspecto meramente estético, meramente sentimentalista do apego à tradição, apego a uma certa estética que os conservadores tentam preservar. Então, assim, se os conservadores forem apenas isso, realmente, apenas um grupo que tem um certo apego sentimental, uma coisa que querem preservar, não querem que seja destruídos, é muito fácil ser feitos de idiotas, ser manipulados pelos espertalhões, igual do MBL. Então, é por isso que eles querem convencer os conservadores que o conservadorismo é isso. Só que acontece o seguinte, o conservadorismo foi isso lá no século XVIII, século XIX, que isso naquele contexto significava uma determinada coisa. Mas no nosso contexto, você defender isso é você se tornar idiota útil dos projetos de poder liberais e da retórica anarquista. Não é nada mais que isso. Você dizer que o conservadorismo é ceticismo em relação às mudanças, é ceticismo em relação aos políticos no nosso contexto de hoje em dia, é você dizer que o conservador hoje em dia tem que ser um idiota útil dos liberais e do discurso anarquista, que vão fortalecer a retórica anarquista. E, na verdade, a definição de conservadorismo deveria ser a seguinte: no nosso contexto, como eu expliquei anteriormente, deveria ser o seguinte: conservador é quem é contra maconha e aborto. Se você pode seguir o discurso da luta de classes, seguir filosoficamente o materialismo histórico, seguir a merda que você quiser, mas beleza, você segue o Karl Marx, é a favor do materialismo histórico, mas você é a favor, você é contra a maconha e aborto? Sou. Então é conservador. Então não interessa. Chegar o Ceausescu, o Stalin hoje em dia, falar, não, eu sigo o materialismo, sou revolucionário, mas eu sou contra a maconha e aborto. Se falar isso, então já é conservador. Deveria ser assim, estrategicamente, para favorecer o conservadorismo. É lógico que isso é um exagero, e é lógico que é impossível o cara ter toda a formação intelectual derivada da esquerda hoje em dia e ser contra a maconha e aborto. Mas, para o movimento conservador andar, ter sucesso no contexto social do Brasil, o certo seria considerar isso, considerar apenas a questão de pautas, dessas duas pautas especificamente, maconha e aborto. Todo o resto, questão de armas, questão de liberdade, questão de não sei o que, tudo isso é secundário. O mais importante é maconha e aborto, e o movimento conservador deveria se concentrar nessas pautas, principalmente a da maconha, que é negligenciada, mas do aborto também, mas já tem muita gente aí, felizmente, fazendo campanha contra o aborto. Então, a proibição da maconha deveria ser prioridade absoluta. Então, por exemplo, o cara que é igual o Osmar Terra, que não se posiciona em porra nenhuma, que é do MDB e tudo mais, mas é contra a maconha. Então, beleza, já pode ser considerado conservador no nosso contexto atual. Então, essa visão, essa abordagem é justamente a arma necessária para destruir essas estratégias aí canárias, oportunistas dos malandros, pretensos malandros, né, que na verdade eles também são idiotas, mas eles acham que estão sendo espertos, que vão conseguir enganar as pessoas. Esse tipo de abordagem radical, focada apenas nas pautas para a definição do conservadorismo, é o que pode ser uma arma contra o oportunismo do MBL. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.